porque eu orei tanto e nada Deus fez. Vou pular. Vou para uma próxima oração. Esquece isso daí. E Deus, Ele vem falando nessa noite: clama a mim, porque eu responderei. E eu te mostrarei coisas grandes e firmes que ainda não vê. Deus, Ele está falando assim: igreja, clama a mim. Clama a mim, porque vocês ainda vão ver coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Livro de Jeremias, capítulo 33, seu versículo 3. Glória a Deus, exaltado e glorificado seja o Senhor nessa noite. Espírito Santo. E veio a palavra do Senhor Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, ó Léce, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele tem colocado há alguns dias essa palavra no meu coração. E eu fui assim meditando, lendo, ouvindo alguns estudos. E aqui nós vemos que a palavra de Deus fala que Jeremias estava encarcerado. Quando Deus fala com Jeremias, Jeremias estava dentro de um cárcere. E hoje eu quero deixar uma meditação no teu coração. Qual tem sido o seu posicionamento diante do cárcere em qual você vive? Aqui, Jeremias estava dentro de um cárcere, dentro de uma prisão. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, Ele fala de uma prisão espiritual, a qual nós vivemos todos os dias. Todos nós vivemos aprisionado por algo espiritual, todos os dias. E qual tem sido o seu posicionamento dentro dessa prisão a qual você vive? Nós vamos ver que Deus, no seu primeiro livro de Jeremias, Ele chama Jeremias, Ele anuncia a Jeremias um chamado, uma vocação. No seus versos primeiro de Jeremias, Deus, Ele chama Jeremias para uma vocação, chama Jeremias para ser usado. E nós vamos ver lá no seu versos primeiro que Jeremias, ele fala para Deus que ele não seria capaz, porque ele era uma criança. Jeremias, ele não se sentia capaz do chamado que Deus tinha na vida dele. Ele se sentia pequeno diante do chamado que Deus tinha sobre a vida dele. Mas Deus, Ele fala ali para Jeremias que Ele seria com Jeremias, que Ele usaria a boca de Jeremias. É como se Deus dissesse assim: não é você que vai fazer, não vai ser a sua vontade, não vai ser o seu querer, não vai ser do modo que você quer. É eu que vou falar, é eu que vou te usar. E Deus, Ele anuncia ali para Jeremias que Ele colocará a mão dele sobre a boca dele. Então as palavras que sairiam da boca de Jeremias, não seria Jeremias que iria falar. Não era para ele temer com que Deus iria usar a vida dele, porque não era ele, era Deus que estava usando a boca dele naquele momento. E a palavra de Deus, ela diz que Jeremias, a partir daquele momento, ele é levantado a uma vocação, a um chamado. Mas é um chamado árduo, irmãos. É um chamado duro.
Porque Jeremias é levantado numa época muito difícil. Porque Judá, Israel, estava em pecado. Porque ele estava preocupado naquele momento de pregar o verdadeiro evangelho. Jeremias, ele não estava preocupado em agradar reis que tinha naquele tempo. Jeremias não estava preocupado em agradar profetas grandes que tinha naquele tempo. A preocupação de Jeremias era pregar a verdade. E a palavra de Deus, ela fala aqui que Jeremias, então, ele é levantado num tempo difícil. No tempo onde o povo estava voltado às coisas que não agradavam a Deus. O povo estava fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus, mas o amor de Deus com o povo era tão grande que Deus usa Jeremias naquela cidade para pregar o arrependimento. Só que a palavra de Deus fala que Jeremias, ele começa a ser maltratado, irmãos. Ele começa a ser desprezado por pregar a verdade. Jeremias, ele começa a ser maltratado e desprezado por pregar a verdade. O que Deus queria fazer com aquele povo? Deus queria que aquele povo se arrependesse do pecado. Deus queria fazer com que aquele povo voltasse o amor que eles tinham para ele. Mas o povo, ele não queria saber. Então Deus usa a vida de Jeremias ali para falar que iria descer a espada sobre aquele lugar. Deus usa a vida de Jeremias para falar que todo aquele povo seria cativo. Por quê? Por causa da desobediência. Então Deus, ele manda Jeremias ir para aquela cidade. Deus usa Jeremias para que o povo começasse a se arrepender de tudo aquilo que o povo estava fazendo, porque Deus precisava restaurar o povo. Só que o povo, eles estavam ali firmado numa promessa. E que promessa era essa? O povo, eles falavam ali que aquela cidade de Jerusalém era uma cidade santa. Eles acreditavam que nada podia acontecer na cidade de Jerusalém, porque era uma cidade santa. Deus era com eles, Deus os guardava, Deus os livrava. Ele estava firme na promessa que Deus tinha de que se eles obedecessem o bom do fruto da terra, Deus daria para eles. Então eles estavam acreditando que nada poderia acontecer, porque eles estavam dentro de uma cidade santa, onde Deus traria prosperidade. Mas uma coisa eles estavam esquecendo, que Deus era com eles desde que houvesse obediência. E lá a palavra de Deus, ela vai falar que quando Deus fala com o povo, ali no livro de Deuteronômio, no livro de Isaías, no livro de Êxodo, quando Deus fala com o povo que de tudo de bom dessa terra eu te darei, Deus fala assim, que Deus dará tudo de bom, tudo fluirá bom, se o povo tiver obediência com ele. Mas se o povo o desobedecer, Deus descerá a espada sobre o povo. E eles esqueceram desse detalhe. E a palavra de Deus, ela diz aqui que quando Jeremias vai anunciar o arrependimento, e que quando Jeremias vai anunciar ali também para o povo que Deus levará cativo aquele povo, que Deus descerá a espada sobre eles, o povo, ele se revolta. Hoje foi falado que é bom quando Deus nos corrige. Porque quando Deus vem nos corrigir, é porque Ele nos ama. Só que o povo, eles não estavam aceitando a palavra do Senhor ali. É muito bom a gente dar aleluia, dar glória a Deus, quando um servo do Senhor vem falar que Deus vem corrigir. Mas dentro do coração é difícil aceitar quando Deus nos corrige. Nem todos nós estamos preparados para receber o conserto do Senhor. Nem sempre nós queremos receber o conserto de Deus.
Deus, ele queria que o povo espontaneamente se rendesse ao cativo. Porque a destruição ia ser tão grande que muitos morreriam e Jerusalém ia ser destruída. Deus, ele não queria. Muitas das vezes Deus vem nos corrigir, Deus vem nos dar posicionamento, Deus vem nos dar clareza para algo lá atrás não acontecer, para o pior não acontecer. Só que nós estamos com os olhos e com o ouvido tão fechado que nós não queremos receber o conserto de Deus. Ai que eu sirvo a Deus, ai que eu estou na igreja, ai que Deus é na minha vida, ai que se eu fizer hoje pedir perdão, amanhã Deus já me perdoa e já acabou. E nem sempre é assim. E Deus, ele faz o quê? Ele usa ali Jeremias, pede para Jeremias entrar pedir para o povo se consertar e voluntariamente ao cativeiro. Só que o povo, ele se recusa. O povo, ele se recusa a espontaneamente entrar no cativeiro da Babilônia. Porque eles estão ali firmados aos seus antepassados, que lutavam e venciam a guerra. Que lutavam e venciam a guerra, que lutavam e venciam a guerra. Eles não acreditavam, irmãos, que a Babilônia ia entrar em Jerusalém e destruir tudo. Porque eles acreditavam que eles estavam embaixo de uma promessa. E que nada iria acontecer. Só que quando há desobediência, e quando você começa a fazer aquilo que não agrada a Deus, Deus desce a espada. O que o povo faz? O povo se recusa. E de tanto Jeremias, por amor do povo, por pregar a verdade, falar tanto do conserto, por Jeremias pregar a verdade, não perder o foco e nem a fé naquilo que ele estava pregando, ele é preso. Jeremias é preso porque naquela época ele estava pregando aquilo que não agradava o povo. Ele é preso porque ele começa a pregar a verdade. Hoje é difícil você ver servos de Deus pregando a verdade, irmãos. Hoje quer pregar prosperidade. É que Deus vai fazer, é que Deus vai isso, é que Deus vai aquilo. Mas a verdade é difícil alguém vir pregar, irmãos. E Jeremias, ele é preso por pregar a verdade. Jeremias é colocado dentro do cárcere. Zedequias manda prender Jeremias, porque ele chegou sobre aquele lugar e ele prega que aquele lugar vai ser tomado pela Babilônia e todos vão ser levados cativo. E nós vamos ver aqui que Jeremias entra dentro daquela prisão. Jeremias está, irmãos, dentro de 4 paredes trancada. Jeremias começa a pensar no povo que pregou a verdade, que pregou o que Deus mandou. Eu acredito que Jeremias, ele começa a imaginar ali, irmãos, quando Deus falou com ele que eu serei contigo. Eu serei contigo. Quem falará não é você, sou eu. Mas quem foi preso foi Jeremias. Ele falou o que Deus quis. Ele falou o que Deus ordenou. Mas quem estava na prisão era ele. Jeremias ali, eu acredito que ele começa a fazer um pensamento a tudo aquilo que ele viveu naquela cidade. Tudo que ele falou e mesmo assim o povo não obedeceu. E Deus aqui, ele fala para quê? Jeremias, clama a mim, dentro da prisão, clama a mim, e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conhece. É como se Deus falasse assim: Jeremias, não importa onde você esteja, não importa essa prisão a qual você está,
clama a mim. Clama a mim. Irmãos, oração é diferente de clamor. Existe uma diferença muito grande em você orar e em você clamar. A oração, ela é feita todos os dias. Todos os dias nós ajoelhamos ali na nossa cama e nós oramos ao Senhor. E se a gente for analisar a nossa oração, todo dia ela é a mesma. Senhor, obrigado. Senhor, guarda. Senhor, livra. Senhor, muito grata. Senhor, faz. Mas o clamor é uma coisa sobrenatural. O clamor, ele é diferente. Porque é na hora do desespero. É na hora da aflição. Nós vamos ver algumas passagens que fala que a importância do clamor a Deus. Uma delas é Ana. Ana era estéril. Ana orou uma vez só? Não. Eu tenho certeza que Ana orou a Deus muitas vezes. A oração de Ana provavelmente todas as vezes eram iguais, como a minha e a sua. Mas quando Ana entra no templo e Ana clama ao Senhor, Senhor, fique atento teus olhos à aflição da tua serva. Ana ali, ela fala, Senhor, olha a aflição da tua serva. Ana clama ao Senhor naquele momento. Por um milagre na vida dela. Naquele momento, o clamor de Ana foi diferente. Não foi como todas as orações que Ana já havia fazendo. Se tão somente me der um filho. Ana ora. Ana clama. Com uma diferença de todos os outros dias que ela vinha orando. Pedro estava no cárcere. Pedro estava dentro do cárcere. Herodes manda prender Pedro. Pedro estava com 4 grupos de soldados. Com 4 soldados cada grupo. Preso. Junto ao soldado. E a igreja clama pela libertação de Pedro. A igreja clama pela libertação de Pedro. O que acontece? Deus manda um anjo. Deus manda um anjo no cárcere. E faz o quê? Liberta Pedro. E ninguém vê. Por causa do clamor da igreja. O povo estava preso no Egito, sendo escravo. Anos na escravidão no Egito. Oraram. Por quantas vezes oraram? Quantas vezes eles oraram ali no Egito para ser libertados? Quantas vezes eles oraram para que Deus mandasse um libertador ali? E chega um certo dia que eles não aguentavam mais a escravidão e eles fazem o quê? Clamam por um libertador. E Deus faz o quê? Manda Moisés. Entenda a diferença de oração e clamor. Quando o teu coração está voltado para o problema a qual você está vivendo, para a prisão a qual você está, quando os seus pensamentos estão nisso, quando o seu propósito está nisso, e quando você deleita o teu coração no Senhor,
e clama a Ele. Clama, irmãos, clama. O que o Senhor faz? Deus, Ele te mostra o oculto e o escondido. Ele te mostra o além, porque a palavra de Deus, ela fala que quando Deus manda Jeremias clamar a Ele, Deus mostra para Jeremias o que ele iria fazer naquela nação que estava destruída. Nós vamos entender aqui que Deus, Ele só manda Jeremias clamar para que Jeremias visse o oculto do que Deus iria fazer com Jerusalém. Deus iria levar eles todo cativo, sim. Deus iria destruir a cidade, sim. Muitos morreriam, sim. Mas Deus mostrava através de visões para Jeremias que aquele povo seria restituído de novo. Deus precisava ali que Jeremias clamasse em meio àquela prisão, que Deus iria mostrar para ele o que ele iria fazer com aquele povo quando eles fossem levados cativo. Deus, Ele só queria, irmãos, restaurar o povo. Deus queria um conserto com o povo. Era só isso. E quando Jeremias entrou dentro daquela prisão e Deus manda ele clamar, Deus mostra para ele o que ele iria fazer. Era só restaurar o povo, levantar o povo. Mas o que eu quero dizer nessa noite para você, a importância do clamor a Deus. Outro dia a gente estava indo num culto no lar e a gente foi conversando, eu e a Daiane. E a Daiane falou assim, eu achei que hoje a oração seria na igreja, uma segunda sim, uma segunda não, a oração seria na igreja. Porque naquela segunda-feira em que a gente descemos e oramos, eu vi o céu descer. Eu falei, Daiane, há uma grande diferença de quando a gente rasga o coração para Deus. E todos estamos num só propósito de clamor. Deus, Ele rasga o céu e desce. Mas quando nós nos posicionamos a orar e a igreja está despercebida, quando a igreja não está numa só comunhão, porque é necessário uma só comunhão, nada acontece. Só quem consegue sentir é eu que estou na comunhão com Deus, a irmã que está na comunhão com Deus, mas a igreja toda não, porque não existe uma comunhão entre a igreja. A comunhão é individual entre eu e Deus, você e Deus, mas a igreja em si não. Então existe uma grande diferença. Nós vemos que Ana, ao clamar, no seu maior desespero, Deus ouve o clamor de Ana. Nós vemos que Pedro, ali, aquele povo quando ora, ao desespero pela libertação de Pedro, Deus vai lá e liberta Pedro. Nós vamos ver que o povo no Egito, Israel no Egito, sendo escravo, quando clama por um libertador, Deus levanta Moisés e manda Moisés para libertar o povo. E eu te pergunto nessa noite, como está o seu posicionamento diante dessa prisão a qual você está vivendo? Como está o seu clamor com Deus? Como está a sua oração com Deus? Como está o seu posicionamento com Deus? Qual tem sido a sua oração? Qual tem sido o seu clamor? Muitas das vezes nós nos perguntamos, Senhor, eu tenho orado, eu tenho pedido e nada tem acontecido. Eu oro pelo meu filho, eu oro pela minha filha, eu oro pelo meu esposo, eu oro pela porta aberta, eu oro, Senhor, pelos projetos a qual o Senhor me deu. Mas qual tem sido a sua oração verdadeira? Qual tem sido o seu clamor? De que maneira você tem orado a Deus? O seu clamor, a sua oração, ela tem tocado o Espírito Santo? Ela tem tocado a Deus? Porque muitas das vezes nós nos posicionamos para orar e nós estamos tão repetidamente orando todos os dias, sempre pela mesma coisa, que nós automaticamente ajoelhamos e a mesma oração que foi ontem é hoje. Ela não muda. Ou muitas das vezes nós nos deparamos com uma situação que não muda,
Por mais que nós oramos, ela não muda. Então nós acabamos até às vezes esquecendo de orar por esse propósito, porque a gente ora tanto e não acontece, que na hora da nossa oração a gente pula esse propósito. Mas não, porque eu orei tanto e nada Deus fez, vou pular, vou para uma próxima oração. Esquece isso daí. E Deus, Ele vem falando nessa noite: clama a mim, porque eu responderei. E eu te mostrarei coisas grandes e firmes que ainda não vê. Deus, Ele está falando assim: igreja, clama a mim. Clama a mim, porque vocês ainda vão ver coisas grandes e firmes que ainda não conheces. E os seus olhos ainda não enxergou. Mas é necessário um clamor verdadeiro. É necessário um clamor sincero. Você quer ver Deus rasgar os céus e descer sobre a tua vida? É quando a sua oração é sincera com Ele. Quando o teu coração está quebrantado ao Espírito Santo. Deus, Ele só age na minha e na tua vida através da oração. Muitos não gostam de orar. Muitos têm fadiga a orar. Acha chato orar demais. Não tem necessidade, é só uma oraçãozinha e Deus já vai ouvir. E não é assim. Deus, Ele conhece uma oração sincera com Ele. Deus, Ele conhece teu coração. Antes mesmo de você se ajoelhar, Deus já conhece a sinceridade do teu coração. E Ele sabe de que maneira está a sua vontade de orar para Ele. E é através, irmãos, da sua oração é que Deus vai responder aquilo que você quer. Eu vejo muitas igrejas, como a gente já tinha falado, muitas igrejas que, quando acaba o culto, a fila é enorme para profetas orar. É necessário? Não é necessário. Porque a minha oração, a sua oração, a oração do irmão, Deus ouve. Assim como eu oro, assim como você ora, assim como o irmão ora, é o mesmo Deus. Por que você acha que Deus vai ouvir a minha oração e não vai ouvir a sua oração? Que Deus que nós estamos servindo? Por que o meu Deus vai ouvir a minha oração e não vai ouvir a sua? Qual a diferença? Ah, mas a irmã ora muito. Mas a irmã tem um fervor na hora de orar. E você pode também ter esse mesmo fervor. Você também pode ter esse mesmo posicionamento diante do Senhor. Porque nós servimos um único Deus que ouve a minha oração, que ouve a oração da missionária Margarida, que ouve a oração da Daiane e que ouve a sua oração também.